Olá, pessoal. Há muito tempo que eu tenho vontade de bater um papo aqui com vocês sobre a questão das políticas públicas, né? Política pública que, em verdade, é uma expressão da questão social. E o nascedouro de toda política pública, pessoal, é a construção de uma agenda. E quem constrói essa agenda, pessoal? É a sociedade, tá? São os políticos, são as instituições econômicas, enfim. É esse conjunto de atores que compõem a sociedade que fazem com que essas demandas cheguem ao poder público. Então, essa construção da agenda, ela se dá no tecido social, tá certo? Político e econômico também. Por isso que a sociedade civil precisa estar bastante organizada para que ela consiga também influir na construção dessa agenda. O passo seguinte, pessoal, é a formulação da política pública. Depois da construção da agenda, vem o Estado e começa a implementar essa política pública, ou seja, por meio de uma lei, por meio de um decreto, tá? De uma instrução normativa, tá? De uma portaria. O Estado começa a instrumentalizar as formas de como essa política pública vai servir à sociedade. Aí, depois da formulação, vem a implementação. O que é a implementação, pessoal? É quando o Estado, o município, o Distrito Federal ou a própria União destinam recursos para que essa política pública saia do papel. Então, por meio do PPA, da LDO e da LOA, são reservados recursos para que essa pública ande, para que ela aconteça, e aí sim ela tem a sua efetiva implementação. A partir do momento que há o dispêndio financeiro. Depois, a partir do momento que ela está sendo executada, ela é avaliada. Toda política pública precisa ser avaliada. Vocês sabem, né, pessoal? Política pública tem que atingir uma destinação pública, tem que ter um fim público. O destino é a melhoria e a emancipação da sociedade, pelo menos é o que diz a nossa Constituição Federal. Então, turma, a avaliação tem que ser feita para saber se aquilo que foi planejado é aquilo que está sendo executado. Tá? Para isso, os órgãos de controle têm um papel fundamental. A CGU, o TCU, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos municípios, as controladorias municipais, as ouvidorias, enfim, todos os órgãos de controle, a própria sociedade por meio do controle social. Então, esses três atores importantes, controle interno, controle externo e controle social, são imprescindíveis na avaliação da política pública. E, por fim, o controle, que é onde os órgãos de controle, como eu falei antes, controle interno, externo e controle social, vão dizer se a política pública foi bem executada ou não, que rumos ela tem que tomar para que volte novamente aos trilhos. Você sabe que trilhos são esses? Aquela finalidade planejada lá no início, para que ela atinja o bem comum. Então, pessoal, em linhas gerais, eu falei aqui para vocês rapidamente os 5 estágios, né, da formulação das políticas públicas. Primeiro é a construção da agenda, eu falei para vocês. Segundo, a formulação. Terceiro, a implementação. Quarto, a avaliação. E quinto, o controle. Só lembrando que política pública, em verdade, ela é uma expressão da questão social. Ela é uma expressão da questão política. Ela é uma expressão da questão econômica. E lembre-se, tudo começa com a construção dessa agenda. O nascedouro de qualquer política pública começa com a construção dessa agenda. Então procure influir, procure se informar, procure conhecer, procure visitar a Câmara de Vereadores, procure ir à Assembleia Legislativa para saber o que está sendo discutido, o que está sendo deliberado pelos nossos representantes. Tá bom, pessoal? Então é isso. Grande abraço a todos.